O nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o segundo palpite, ainda pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção do Egito contra a seleção da Rússia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o terceiro palpite, ainda pela Argentina Liga de Reserva 15ª rodada, temos a equipe do Aldosivi contra a equipe do Tajeres Córdoba. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o quarto palpite, ainda pela Argentina Liga de Reserva 15ª rodada, temos a equipe do Ginância contra a equipe do Barraca Central. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o quinto palpite, ainda pela Argentina Liga de Reserva 15ª rodada, temos a equipe do Lanús contra a equipe do Platense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite, ainda pela Argentina Liga de Reserva 15ª rodada, temos a equipe do Sarmiento Junín contra a equipe do Rosário Central. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o sétimo palpite, ainda pela Argentina 15ª rodada, temos a equipe do União Santa Fé contra a equipe do Ginância. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato, 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o oitavo palpite, agora pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da Irlanda contra a seleção do Catar. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso nono palpite, agora pelo Portugal, Liga de Portugal final, temos a equipe do Casa Pia contra a equipe do Torrense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso décimo palpite, agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a sexta rodada, temos a equipe do Cerro Porteño contra a equipe do Sport Cristal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate, levava aposta, placar exato, 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 11º palpite, agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a sexta rodada, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Júnior de Barranquilla. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 12º palpite, agora pela Argentina Liga de Reserva 15ª rodada, temos a equipe do River Plate contra a equipe do São Lourenço. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 13º palpite, agora pelo Equador, a Copa do Equador, 16 avos de final, temos a equipe do El Nacional contra a equipe da Universidade Católica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato, 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 14º palpite, agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a sexta rodada, temos a equipe do Boca Juniors contra a equipe da Universidade Católica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 15º palpite, ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a sexta rodada, temos a equipe do Cruzeiro contra a equipe do Barcelona. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais
mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, sexta rodada, temos a equipe do América de Cali contra a equipe do Macará. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, sexta rodada, temos a equipe do Tigre contra a equipe do Alianza. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos